O vídeo de hoje é sobre um caso real de exorcismo que abalou para sempre a vida de todos os envolvidos e ficou mundialmente conhecido através do filme O Exorcista. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, já no início do vídeo eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o conteúdo. Aqui a gente está postando 3 vídeos por semana com os conteúdos bem legais. Deixe também sua sugestão de caso nos comentários. O canal começou agora, está crescendo de pouquinho, então eu conto com a ajuda de todos vocês. Espero que gostem e vamos para o caso de hoje. Antes de iniciar a história, eu preciso dizer que o nome do menino que foi vítima da possessão, bem como o nome dos seus familiares, são fictícios para proteger a identidade deles. Nos relatos sobre o caso, o nome do menino varia entre Roland Dewey e Rob Mannheim. Aqui eu vou me referir a ele como Roland. Roland nasceu em 1935 em Maryland, subúrbio de Washington, D.C. Ele tinha 13 anos na época dos fatos. Filho único de uma família de tradição luterana, era um menino tímido e tinha poucos amigos. Ele tinha como sua melhor amiga a tia paterna chamada Harriet. A tia Harriet, sempre que possível, passava algum tempo na casa do seu irmão em Maryland. Ela era uma espírita praticante e acreditava nas atividades mediúnicas de se comunicar com os mortos. E adorava falar sobre o tema, principalmente com Roland, seu sobrinho. E foi ela quem apresentou a ele o tabuleiro de Ouija. Para quem não sabe, esse é um tabuleiro com as letras do alfabeto e os números de 0 a 9. Ele tem também uma seta para indicar as letras. Esses tabuleiros são usados para quem quer brincar de falar com os espíritos, e há quem acredite que é uma espécie de portal com o mundo espiritual. E dizem que os espíritos se manifestam através da seta para se comunicar com os humanos. Eu cheguei a brincar muito com isso quando eu era criança e eu morria de medo, mas mesmo assim eu brincava. Se você também, fala aqui nos comentários para mim. Em janeiro de 1949, quando Roland tinha 13 anos, sua tia Harriet faleceu, sem causa aparente, e ele não teve a chance de dizer adeus a ela. Foi quando Roland teve a ideia de tentar falar com ela através do tabuleiro de Ouija. Então ele usou o tabuleiro, fez ali uma espécie de sessão mediúnica para tentar se comunicar com a tia dele, mas não se sabe se realmente ele conseguiu. Os dias se passaram até que começaram a ocorrer algumas coisas estranhas na casa. Roland começou a presenciar eventos como ouvir barulhos de pingo caindo, barulho como arranhões, batidas nas paredes, sons de passos, móveis que se moviam sozinhos, cheiro de podre por toda a casa, luzes que ligava e desligava por conta própria. E certa noite Roland reclamou que havia barulhos de passos ao redor da sua cama, então a sua mãe e a sua avó foram até seu quarto para tentar acalmar o menino. E sentadas na beirada da cama do menino, elas não apenas ouviram o som, como também viram o colchão tremendo e as pontas dos lençóis sendo levantadas como que por mãos invisíveis. E após esses fatos, as coisas só pioravam. Então diversas pessoas diferentes testemunharam coisas inexplicáveis próximos a Roland. Inclusive na escola, objetos se moviam sozinhos, cadeiras tombavam e houve um episódio em que a carteira dele se arrastou pela sala sem que o menino fizesse qualquer esforço. A professora e os alunos começaram a ficar muito assustados e mantinham certa distância de Roland, então ele passou a ficar muito envergonhado e seus pais decidiram deixar ele longe da escola até que as coisas se resolvessem. Os pais de Roland chegaram a levar ele a médicos, psicólogos e psiquiatras, porém todos os médicos diziam sempre que ele era um menino normal, saudável e que provavelmente estava apenas tentando chamar a atenção, ou que era apenas uma brincadeira de menino, para assustar seus familiares. Mas um ponto importante aqui é que o autor Thomas Allen, que escreveu um livro detalhando esse caso chamado Exorcismo, conta que naquele tempo os médicos faziam pouquíssimas perguntas e os pacientes tinham bastante receio em falar abertamente sobre o que sentiam e acabarem sendo internados em um manicômio. E lembrando que esse caso aconteceu cerca de 70 anos atrás e nesse tempo doenças mentais eram um tabu muito grande. Então até aqui, mesmo muitas pessoas tendo presenciado os fatos esquisitos que estavam acontecendo, não havia sido descartada uma possível doença mental no menino. Mas uma vez que os médicos disseram que ele era normal, seus pais ficaram sem saber mais o que pensar e passaram a acreditar que Roland estivesse realmente sob influência de algo demoníaco.
Então resolveram pedir ajuda de um reverendo de uma igreja luterana. O reverendo, não sabendo muito como ajudar, propôs à família que Holland passasse uma noite em sua casa, pois acreditava que as manifestações não aconteceriam em um lugar que o menino não conhecia. E além do mais, a família ia poder ter uma noite de descanso. Então o menino foi colocado para dormir numa cama ao lado da cama do reverendo e tudo parecia bem até que à meia-noite o colchão de Holland começou a tremer. O barulho acordou o reverendo, que questionou o que o garoto estava fazendo, e Holland afirmou que não estava fazendo nada. O reverendo então colocou o menino para dormir em uma poltrona pesada na sala e em seguida a poltrona também começou a tremer tão forte que tombou para trás. Mais uma vez ele trocou o Holland de lugar e colocou ele para dormir em um colchão no chão. Mas às 3 da manhã o reverendo novamente acordou com o barulho do colchão deslizando freneticamente pelo quarto. Na manhã seguinte, ele levou o menino de volta para casa e aconselhou a família a procurar um padre católico. Então acredito que nesse ponto já estavam todos convencidos de que realmente se tratava de algo paranormal. Em fevereiro do mesmo ano, o pai de Holland conseguiu a ajuda do jovem padre católico chamado Albert Hughes, que apesar do pouco conhecimento sobre possessões demoníacas, ficou comovido com o sofrimento da família e conseguiu permissão do arcebispo para realizar uma sessão de exorcismo. O ritual aconteceu no hospital de Georgetown e o padre Albert pediu auxílio das enfermeiras que eram freiras, para que elas ficassem na sala durante a sessão. Tem várias versões do que de fato aconteceu naquele dia, mas ao que parece o menino estava preso na maca hospitalar para que não se machucasse durante o ritual, mas ele conseguiu se soltar e arrancou uma mola do colchão da maca. Com ela, agrediu o padre rasgando seu braço do ombro ao pulso. A sessão foi imediatamente interrompida. O padre Albert precisou levar mais de 100 pontos e teve os movimentos do braço limitados para sempre. Após o incidente traumático, o padre teve uma espécie de colapso e se afastou da igreja por um tempo. Então até o padre não conseguiu ajudar o menino e saiu da sessão de exorcismo traumatizado. Os boatos pela vizinhança sobre o menino que estava endemoniado e sua família só aumentavam, o que fez com que a família decidisse passar um tempo na casa de parentes em São Louis. Foi quando, vendo toda a perturbação de Holland, uma das primas dele, chamada Elizabeth, estudante da Universidade de Georgetown, resolveu pedir a ajuda de um dos seus professores de confiança, o padre jesuíta Bishop. Então o padre Bishop foi ao encontro do garoto e da sua família e ele ficou impressionado ao presenciar o que acontecia com o garoto. Foi quando ele foi buscar a ajuda de seu grande amigo e mentor chamado Padre Balder. Então ambos se uniram para estudar melhor o caso e quando se sentiram preparados pediram permissão ao arcebispo superior deles para realizar o exorcismo. Dessa vez todos os envolvidos tiveram muito mais cautela com a situação do que na primeira sessão de exorcismo. Assim, com a permissão concedida, na noite de 16 de março de 1949, os dois padres iniciaram os trabalhos de exorcismo, acompanhados de um padre ainda jovem chamado Walter Halloran. Foram necessárias várias sessões que aconteciam todas as noites. Os padres chegavam mais cedo, conversavam com a família e com Holland, que durante o dia agia normalmente, com seu jeito tímido e obediente de sempre, porém quando caía a noite, logo que ia se deitar, os barulhos e gritos começavam. E os padres que ficavam no andar de baixo sabiam que havia chegado a hora de mais uma sessão. A cada noite a situação piorava e novos eventos se manifestavam. Certa vez chegaram a surgir arranhões no corpo de Holland que pareciam vir de dentro para fora. Tem relatos que contam de que parecia formar letras e até palavras no corpo do menino. O padre Bishop explicou à família que a possessão demoníaca é composta de 3 estágios. A infestação, que seriam as manifestações de psicocinese, que é o ato de conseguir levitar objetos apenas usando a mente. A obsessão, que seriam as manifestações físicas, como os arranhões. E, por fim, a possessão, quando a entidade tomaria posse da consciência do possuído, tornando sua expulsão muito mais difícil. Então, a cada noite, Holland se tornava cada vez mais agressivo, proferindo inúmeros palavrões, mordendo e ofendendo os padres, chegando inclusive a quebrar o nariz do jovem Walter Halloran em uma sessão. Frequentemente, Holland urinava durante o ritual e dizia que o líquido queimava. Cantava músicas em tom distorcido, latia e uivava. Os padres então resolveram mudar o local das sessões para o hospital chamado Irmãos Alexianos, porque segundo eles lá teria um ambiente religioso e mais seguro e também com lugar para a família descansar um pouco. Mas não adiantou muito a mudança de local porque a agressividade de Holland só aumentava. Seus insultos e comportamentos passaram a ser cada vez mais obscenos, como insinuações sexuais entre os padres. Nesse hospital, um total de 9 padres jesuítas presenciaram Holland possuído. Mas durante o dia, quando voltava à consciência, o garoto se dava bem com todos e até mesmo demonstrava interesse em se converter ao catolicismo.
Então foram muitas sessões e as noites de exorcismos violentas seguiram sem resultados positivos. Os 3 padres começaram a ficar mais esgotados do que nunca, porque além da dedicação noturna no exorcismo, durante o dia eles ainda tinham que continuar com as atividades normais da igreja e na universidade onde trabalhavam. Até que depois de 30 sessões de exorcismos e cerca de um mês após o primeiro ritual, na noite de 18 de abril de 1949, o padre Baldern teve a ideia de não mais realizar as sessões de exorcismo em latim, e sim em inglês, porque, segundo ele, possivelmente a entidade poderia se comunicar na língua de Holland. A essa altura, qualquer tentativa era válida, porque haviam sido feitas várias sessões, estavam todos muito esgotados e não estavam tendo resultados positivos, como eu falei. Então o exorcismo daquela noite foi feito todo em inglês, e foi quando, em determinado momento do ritual, Holland começou a se contorcer com mais violência do que nunca, até que houve um silêncio absoluto. Em seguida, uma voz ecoou pelo cômodo. Era a voz de Holland que dizia, abre aspas, Satã, Satã, eu sou São Miguel e ordeno-te, Satã e os outros espíritos malignos, a deixarem o corpo em nome de Dominus, imediatamente, agora, 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 fecha aspas. Dominus significa mestre em latim. Então Holland recobrou a consciência imediatamente e contou que no momento que proferiu essas palavras, viu o arcanjo Miguel enfrentando o diabo com sua espada flamejante, e que o arcanjo venceu a luta e prendeu milhares de demônios em uma caverna escura. Após isso, nenhum dos fenômenos jamais se repetiu. Holland cresceu e, com o passar dos anos, esqueceu completamente do que aconteceu na época dos fatos. Anos depois, ele se casou, montou sua própria família e deu o nome do seu primeiro filho de Miguel. A história de Holland saiu nos jornais locais como um exorcismo real e bem-sucedido. O padre Walter Halloren propagou os acontecimentos das sessões de exorcismo em entrevistas a alguns meios de comunicação. O padre Bishop escreveu um diário onde narrou cada sessão de exorcismo em detalhes. E 9 padres, juntamente com 39 testemunhas, assinaram os últimos escritos eclesiásticos que documentavam a experiência de Holland. Além disso, 48 colegas de classe viram eventos assustadores que ocorreram ao redor de Holland enquanto ele estava na escola. É um dos casos mais famosos de exorcismo na história dos Estados Unidos, e seus eventos foram usados como inspiração no livro O Exorcista, de 1971, do autor William Peter Blatty, que em seguida foi adaptado no famoso filme de terror de 1973, com o mesmo título. Para preservar ainda mais a identidade do menino e de sua família, no filme Holland foi substituído por uma menina. Mais tarde, a ciência tentou explicar os fenômenos como supostos surtos psicóticos, porém nada conseguiu explicar como objetos se moviam sozinhos, como luzes acendiam e apagavam sem motivos aparentes e de onde vinham os barulhos de arranhões testemunhados por mais de uma pessoa próxima de Holland. Recentemente foi revelado o nome verdadeiro de Holland. Segundo algumas fontes de pesquisa, os fatos ocorreram com Ronald Edwin Hunkeler. Tudo aconteceu quando ele tinha entre 13 e 14 anos e depois de adulto ele virou cientista da NASA e patenteou uma tecnologia especial para fazer painéis de ônibus espaciais resistente ao calor extremo, ajudando as missões chamada Apollo da década de 1960, que colocaram astronautas americanos na Lua em 1969. Ele faleceu em 2020 e, de acordo com as declarações de sua esposa, Ronald continuou sendo afetado pelos traumas da adolescência até o fim da sua vida. O maior medo dele era ter seu segredo exposto na NASA ou em sua vizinhança. Para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui uma citação sobre o tema. Abre aspas. O exorcismo é o caminho para impedir que o mal continue no controle, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Fecha aspas. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma informação que não foi falado, fique à vontade de complementar aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso e até o próximo vídeo.